tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Bem-vindo a todos aqui nessa live onde eu estou varrendo a história da filosofia. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de debate, oratória e filosofia. E estou aqui mais uma vez fazendo o que eu tenho feito todos os dias, lives sobre aquilo que eu chamo de história, na verdade assim, introdução ao que há de essencial à história da filosofia. Bom, estamos começando um pouco mais tarde hoje aí, são 00h44, mas eu tenho compromisso de fazer live todo dia. Estou fazendo hoje aqui no horário que eu pude, né? Porque ontem, no caso agora já ontem, né? Dia 25 de agosto foi aniversário do meu filho mais novinho, fez 1 ano. Então acabei, na verdade, dando atenção aqui às coisas da família, mas não vou deixar de fazer a live. Estou aqui, tá bom? E nós estamos varrendo a história da filosofia. Ontem, na aula de ontem, eu falei sobre o ceticismo pirrônico, sobre Pirro de Élida, e concluímos lá na afasia pirrônica, ou seja, o filósofo não deve nem falar nada, deve ficar imperturbável. E hoje nós vamos falar sobre o ceticismo acadêmico e seus desdobramentos que vão culminar na transição dos gregos para a filosofia romana, lá junto com Cícero. Vai ser o finalzinho da aula de hoje. E aí nós temos o seguinte, como é que é esse ceticismo acadêmico, né? Porque vejam bem, o ceticismo ele não vai ficar apenas com os pirrônicos, né, com os discípulos de Pirro. Nós temos ali um sujeito chamado Arcesilau, né, Arcesilau, que nasce ali em 315 a.C., ou seja, ali no final do século IV, e ele ultrapassa ali até meados do século III, que ele morre por volta de 240 a.C., e ele, o Arcesilau, ele vai ser um grande crítico daquela perspectiva estoica, segundo a qual o nosso conhecimento ele se dá como aquela representação, né? Aquela representação cataléptica que os estoicos falam. Nós mencionamos isso lá atrás. Aquela representação que, quando a realidade entra em contato com os estoicos, tem que ter uma aceitação, não sei se vocês lembram, tem que ter uma aceitação, tem que ter um assentimento por parte do sujeito que conhece, e quando há assentimento, é criada a representação, e esse conhecimento é verdadeiro daquilo que você encontra na realidade. O Arcesilau vai ser, como eu falei, um grande crítico disso. Por que o Arcesilau vai ser um grande crítico? Porque ele vai falar, olha, não há verdade e certeza no nosso conhecimento. O sábio deve, olha só, o Arcesilau vai falar que o sábio deve ou contentar-se com opiniões, ou seja, isso é uma opinião sua, eu tenho a minha opinião agora nesse momento, mas depois eu posso ter outra, dependendo de como a realidade se coloca para mim, né? Ou o sábio, vamos dizer assim, deve suspender a representação cataléptica. Porque não tem certeza, ou seja, não há certeza. O que eu tenho é apenas o quê? Uma probabilidade, vamos dizer, acerca do conhecimento. Então, para Arcesilau não existe certeza absoluta. Não há verdade absoluta. Até porque você não tem uma verdade total ali nas coisas. O que ele vai falar, que basta que você fique com o razoável. Basta a razoabilidade. Isso é o que é mais importante. Imagina você na sua vida, você fala o seguinte, eu não tenho certeza dessas coisas aqui não. Mas é razoável que eu acredite em determinada coisa? Então é nessa coisa que eu vou acreditar. É assim que vão viver os céticos acadêmicos em geral, como nós vamos ver aqui. Eles vão viver em função do razoável, não em função de uma verdade, de um conhecimento certo, tá bom? Então esse é o início aí desse ceticismo acadêmico, né? Quer dizer, vamos dizer, não é bem o início propriamente dito, mas o Arcesilau é um expoente muito importante aí desse ceticismo. Logo depois do Arcesilau, né, do Arcesilau de Pitane, surge um sujeito chamado Carnéades, de Cirene. O Carnéades, ou seja, Arcesilau ele morre em 240, o Carnéades ele vai nascer em 214, ou seja, já no final do século III, e vai atravessar esse final do século III até depois da metade do século II. Ele morre só lá em 129 a.C.
E o Carneades ele vai acabar sendo um pouco mais radical. Porque para ele, vejam, ele vai falar que não existe um critério de verdade geral. Se não existe um critério de verdade geral, não há também um critério de verdade para as coisas particulares. Então, se você não tem um critério de verdade geral, nem um critério de verdade para as coisas particulares, você tem que viver a partir daquilo que é provável. Por isso que o Carneades, cria uma doutrina chamada doutrina do provável. Isso é uma marca dele. Repito, a criação da doutrina do provável. E aí a questão dele é essa mesma. Se não existe uma representação, vamos dizer assim, uma representação abrangente da realidade, se não existe um conhecimento da verdade de modo abrangente, olha, tudo é incompreensível. Veja que aqui nós estamos diante de uma crítica também aos estoicos ainda. Porque os estoicos falam que um dos critérios da verdade é essa representação cataléptica. Né? O que seria essa representação cataléptica? É você ter contato com a realidade e essa realidade você já ter, vamos dizer assim, entre aspas, uma estrutura mais ou menos prévia dentro de você que permite o conhecimento das coisas. E quando existe dentro da gente uma ressonância, vamos dizer assim, positiva, um assentimento, uma concordância daquelas coisas que vêm da realidade, isso vira uma representação verdadeira do que as coisas são da realidade. Aqui para Carneades, essa compreensão da realidade, ela é impossível, ou seja, não existe uma compreensão, a realidade é incompreensível. Bom, então ele está falando que não há uma representação cataléptica. Por isso que ele fala que o que existe é uma representação acataléptica, né? É a negação da catalepsia. E aí quais são as consequências aqui para o Carneades? As consequências são duas. Primeiro, você tem que fazer a epoqué. O que é a epoqué? É a suspensão do juízo. É você suspender o juízo. O que seria isso? Olha, se não tem verdade, para que eu vou julgar se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso? Eu suspendo o juízo. Eu nem digo que é verdadeiro, nem digo que é falso. Ponto final. Essa é a primeira consequência. Fazer a epoqué, suspender o juízo. Não julgar. E a segunda consequência é assentir aquilo que é o mais provável, aquilo que é o mais razoável. O que significa isso? Olha, você partir daquele mesmo pressuposto que já estava lá no Arcés e Lau, que é o que? Olha, se eu não tenho uma verdade, é melhor eu viver em função do provável. Tá? É melhor eu concordar o seguinte, isso aqui não é verdadeiro não, como se fosse o seguinte, eu estou diante de uma situação na minha vida, diante de um determinado conhecimento, e aí eu vou viver pensando o seguinte, olha, não existe verdade. Ok, não existe verdade. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou viver em função de algo que é mais razoável, é provável, tá entendendo? Então vejam, tem essas duas consequências do fato da verdade ser incompreensível. Ou você suspende o juízo, não julga e não faz nada, ou você vive falando o seguinte, olha, isso aqui é o mais provável, o mais razoável. São essas duas coisas. E aí o Carneades vai dizer o seguinte, olha só, no fundo é você pensar o seguinte, teoricamente, nós vamos analisar a coisa do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, é melhor você ficar com a epoqué, ou seja, não há verdade, suspende-se o juízo. E do ponto de vista prático, você vive em função daquilo que é o mais provável. Tá? Ou seja, se não há verdade, eu vou fazer aquilo que é o mais razoável. O grande problema é o seguinte, você já parou para pensar como é que funcionariam as leis das cidades, dos países, se você vive em função do provável, não é verdade? Isso é um problemão, porque hoje você pode falar, as leis hoje são essas. Aí eu pergunto, tudo bem, eu pergunto, que garantia, que moral tem uma pessoa que chega e fala o seguinte, as leis hoje são essas, hein? Mas amanhã podem mudar. Que autoridade tem essa pessoa? Autoridade nenhuma, né? Vamos falar a verdade. Uma pessoa dessa, autoridade zero. Porque o que ela está propondo, ela pode mudar logo em seguida. Imaginem só, hoje a pena de morte está valendo, amanhã não, hein? Hoje está valendo, não, é proibido roubar, mas amanhã pode, hein? Então vejam, se você vive em função do provável na prática, coisa que esses céticos acadêmicos estão fazendo aqui, um bom momento para a gente falar sobre isso. É ceticismo acadêmico por quê? Porque a academia platônica,
Olha que ironia triste do destino. Apesar de Platão ter defendido a verdade, ter defendido um conhecimento lá certo, buscando a verdade por meio da dialética, como nós comentamos lá atrás nas aulas do Platão, a academia de Platão ela fica cética. Os discípulos de Platão, vamos dizer assim, logo em seguida, abraçam a causa cética de que não há um conhecimento certo e verdadeiro. O que você tem é o provável, como nós estamos vendo aqui. E aí, logo em seguida, nós temos a academia, o ceticismo acadêmico, mas logo em seguida também aparece, então, isso é o ceticismo acadêmico, ali com Arcesilau, com Carneades de Cirene, e agora vai aparecer a figura de um sujeito chamado Filon de Larissa, tá bom? E aí começa o ecletismo, que já é algo que bebe em fontes do ceticismo acadêmico, né? Bebe na fonte do ceticismo acadêmico, mas já é algo um pouco diferente. Por quê? A palavra ecletismo, de eclético, você já deve ter ouvido essa expressão, fulano ele é eclético, porque ele tem várias perspectivas na vida dele. O ecletismo é mais ou menos isso, porque a palavra ecletismo vem de eklegen, em grego, que significa você reunir, ou seja, juntar, pegando várias partes. Então é você juntar pegando várias partes. Isso é o que o ecletismo faz. Por isso, quando você fala que uma pessoa ela é eclética, você está dizendo que ela une várias partes ali que ela foi catando no decorrer da vida. O que o ecletismo ele tenta fazer, então? Vamos dizer, essa perspectiva filosófica aí, já para meados, encaminhando para o fim do helenismo, né? O ecletismo ele vai tentar pegar aquilo que há de melhor nas várias escolas filosóficas. Mas por que eles fazem isso? Existem algumas razões. Repetindo, o ecletismo vai tentar pegar o que há de melhor nas várias escolas filosóficas. O que está acontecendo nesse momento agora aí? Primeiro de tudo, essas escolas todas, né? A Academia de Platão agora já nesse momento, o epicurismo, o próprio estoicismo, o ceticismo pirrônico, o ceticismo acadêmico que eu acabei de mencionar hoje, essas escolas filosóficas, elas perdem o fôlego, elas não têm um fôlego muito vigoroso, como por exemplo o próprio Platão, o Aristóteles. Você fala, não, mas Aristóteles e o Platão perderam o fôlego assim que eles morreram. Vejam, não é que eles perderam o fôlego, é que os discípulos não tiveram, vamos falar diretamente aqui, os discípulos não tiveram a genialidade dos mestres. Não é à toa que a filosofia platônica e aristotélica ficaram no decorrer da história, e essas filosofias aqui nem tanto, né? Algumas delas de vez em quando voltam um pouquinho forte, depois, um pouquinho mais forte, depois desaparecem, enquanto a filosofia platônica e aristotélica, o tempo todo elas vêm à baila aí na discussão filosófica, tá? Mas essas escolas, então, todas elas não têm muito fôlego, tá? Então, assim, não tem muito fôlego por quê? Porque o ponto central delas, né, aquilo que elas têm de essencial é meio fraco. Então, vejam, se aquilo que elas têm de essencial é meio fraco, para um filósofo eclético formar a visão dele, ele tem que pegar um pouco de uma, um pouco da outra, para meio que tentar juntar isso tudo e, vamos dizer assim, dar um sentido para aquela perspectiva toda, tá? Então, vejam, isso é um motivo. Essas escolas elas não tinham um fôlego muito forte. Outro motivo para surgir o ecletismo é que essas escolas todas aí desse período helenístico, elas trabalham, como nós estamos vendo, com uma coisa meio probabilística. Ou seja, você não tem uma verdade, e aí o eclético vai pensar o seguinte, olha, bom, como não existe a verdade, né, o ecletismo vai falar isso, como não existe uma verdade, como nenhuma dessas escolas aí anteriores detém a verdade, eu vou pegar um pouco de cada uma. É isso que o eclético fala. E aí tem uma última questão aí, é que a mentalidade romana era muito prática. Era muito prática. Então é como se fosse o seguinte, olha só, eu tenho aqui várias correntes que são probabilísticas e eu sei que essa daqui
fala bem sobre esse assunto, essa outra aqui fala bem sobre esse outro assunto, e aí o ecletismo vai fazendo isso. A palavra eclético, como nós acabamos de ver, significa isso. É você unir várias partes. E os ecléticos estão fazendo isso. Eles estão o quê? Juntando aquilo que eles consideram que há de melhor nas várias escolas. Isso é um pouco a mentalidade romana, especificamente. Os romanos é que vão ter essa perspectiva de mais prática, diferente da mentalidade grega, que é mais especulativa. O grego ele não está preocupado com a utilidade, vamos dizer, das coisas. Eles estão preocupados em buscar a verdade, se aquilo dali se aquilo dali é bom, é justo, enfim. Os romanos não. Os romanos eles estão interessados vamos ver se isso aqui funciona, tá? Só que vamos pegar o que funciona. Essa parte aqui dessa filosofia do ceticismo acadêmico funciona, então vamos pegar isso. Isso daqui do Arcesilau é interessante. Essa outra parte aqui do Carneades, isso aqui do Pirro, isso aqui do Zenão de Estoá, isso aqui do Epicuro, eles vão pegando vão criando uma colcha de retalho, tá? Os gregos especificamente, os bons, assim, aquela boa filosofia grega ali, eles não estão preocupados com a utilidade, com a praticidade. Eles estão preocupados eles têm uma perspectiva mais especulativa, né? E dentro dessa mentalidade toda, os ecléticos, eles vão dar uma valorizada aí também no senso comum. Ou seja, eles não estão querendo aprofundar demais a questão. Eles estão querendo viver de modo razoável. E para isso, o senso comum já basta. Você não precisa ficar fazendo altas especulações abstratas filosóficas. Porque aquilo dali pode te levar a uma perspectiva errada de conhecimento da estrutura da realidade, segundo os ecléticos. Então, vejam, se eu percebi que falta fôlego nas escolas, vou pegar um pouco de cada uma. Se elas estão falando que o conhecimento melhor é o provável, então eu vou pegar um pouco de cada uma. Se não existe verdade, eu vou pegar um pouco de cada uma e tentar juntar. Eu estou olhando também para o aspecto mais prático, como os romanos faziam. E agora eles valorizam o senso comum. É dentro dessa perspectiva que os ecléticos vão pegar o que há de melhor em cada escola, em cada filósofo. Tá bom? Então você tem o Philon de Larissa, que propõe esse tipo de coisa. Depois nós vamos ver que o discípulo dele, o Antíoco, né? O Antíoco de Ascalon, o Antíoco vai influenciar o mestre para ele tomar uma postura mais eclética. E o Philon, né, ele torna-se o líder da academia, que outrora tinha sido de Platão. Ele vira o chefe da academia de Platão, vamos chamar assim, que agora Platão já está morto, mas a academia ela tem essa ladeira abaixo aí, vamos dizer assim. O Philon torna-se chefe da academia e introduz na academia definitivamente o ecletismo. E aí vejam, agora o Philon, por sua vez, ele vai ser um crítico do ceticismo acadêmico anterior. Porque se para o ceticismo acadêmico anterior, que nós acabamos de ver aqui na aula de hoje, as coisas são incompreensíveis, o Philon, criticando o ceticismo, vai falar o seguinte: não, elas não são incompreensíveis, elas são incompreensíveis para nós. Nós é que não as compreendemos, mas elas em si mesmas são compreensíveis. Então vejam que isso é uma diferença. Há uma diferença de fato em você falar que as coisas são incompreensíveis totalmente, e outra é você falar que elas são incompreensíveis para você. Isso, inclusive, é aquela coisa que as pessoas falam, né? A favor do Philon, nós podemos contar aquela historinha, né? Que as pessoas que falam, Deus não existe, né? Porque eu não posso provar. Beleza, não é o fato de você não poder provar que ele não exista. Porque tem gente que tem prova, né? Nós já comentamos lá do primeiro motor imóvel em Aristóteles lá atrás. Então, vejam, eu acho que aqui fica bem claro esse argumento da ignorância. Ou seja, o fato de eu não conhecer algo não significa que aquela coisa não exista. E é exatamente nesse sentido que o Philon está falando aqui pra gente. Ele está dizendo o quê? Está dizendo o seguinte, olha, está criticando os céticos que diziam que a realidade é incompreensível, as coisas são incompreensíveis. O Philon vai falar, tudo bem, o problema não é esse. O problema é que elas não são incompreensíveis.
Elas são incompreensíveis para nós. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Nós não chegamos à percepção certa da verdade objetiva, mas chegamos perto dela com uma, vamos dizer assim, com uma evidência do que é provável. Você fala, ó, é evidente que o mais provável é isso daqui. Mas vejam, ainda assim, prestem muita atenção no que eu vou falar, ainda assim, ele não está no âmbito da verdade, ele está no âmbito do provável ainda. Ou seja, ele critica o ceticismo, mas na prática ele ainda é um cético. Porque não há, ou do ponto de vista teórico, não do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista teórico, não há uma verdade. Você vive como se existisse, mas teoricamente não existe essa verdade. Ficou claro isso daqui? Ou seja, você chega perto da verdade, né? Nós não chegamos à verdade objetiva. Chegamos perto dela, como se houvesse uma evidência provável. Tá bom? Isso, sob certo aspecto, já é um avanço em relação ao ceticismo. É um pequeno avanço porque você ainda está vivendo dentro da perspectiva cética. Vamos ser honestos. Só com Antíoco, vamos falar dele agora, com Antíoco, que nasceu por volta do ano 120 e foi discípulo do Filon, né? Antíoco foi discípulo do Filon. Só com o Antíoco de Ascalon, com o Antíoco nasceu em 120 depois de Cristo e morreu lá no ano 69 a.C. Então vejam, foi o Filon que introduziu o ecletismo na academia, mas quem induziu o Filon a introduzir o ceticismo na academia foi o Antíoco, tá? Foi ele que convenceu o mestre a falar, isso daqui, cara, isso aqui é a verdade. Só que vejam, diferentemente do seu mestre, o Antíoco vai propor o que nós chamamos de ecletismo, prestem atenção nesse nome, ecletismo dogmático. Porque acabamos de ver, para o Filon existe um ecletismo, ou seja, as coisas são compreensíveis, as coisas da realidade elas são capazes de ser compreensíveis, mas nós não as compreendemos. São duas coisas. Os céticos diriam, as coisas não são compreensíveis, é por isso que nós não a compreendemos. O Filon vai falar, as coisas são compreensíveis, nós é que não as compreendemos. O Antíoco vai falar, as coisas são compreensíveis e nós podemos compreendê-las. Então vejam, ele coloca uma espécie de pá de cal, ele, vamos dizer assim, enterra de vez o ceticismo acadêmico. Porque existe para ele uma verdade e essa verdade pode ser conhecida. Vejam, o Antíoco ele vai falar o seguinte, ele é um eclético, ele não é um cético que diz que não existe a verdade. Ele vai pegar o conhecimento de várias escolas filosóficas e vai formular a visão dele de mundo dizendo o seguinte, olha, existe uma verdade. A verdade existe. Tá? Isso é completamente diferente do ceticismo pirrônico. Então, nesse caso aqui, ele vai retomar aquele velho e antigo e primeiro espírito da academia, que é o espírito de Platão. Só que agora a notícia é triste, seguinte, ele retoma esse espírito antigo da academia, de que existe uma verdade, mas nesse caso aqui não tem Platão como referência. Tá? Não tem Platão. Qual é a referência então? São essas várias correntes aí. Você pega um pouco de cada uma e une. O que significa isso? Isso é a palavra eclético em grego. É eklegen, né? Que nós falamos, eklegen, né? Essa união de várias coisas ali. Então os ecléticos eles vão juntar essas coisas todas. No caso específico aqui, inclusive, do Antíoco, você vai fazer o quê? Vai juntar vários filósofos, várias correntes, e vai formular a sua verdade específica. Tanto é, olha só, que para o Antíoco não havia diferença entre Platão e Aristóteles. E aí eu vou falar com ele, eu concordo com ele sobre certo aspecto. Eu, Rodolfo.
Porque muita gente fala, Platão e Aristóteles são diferentes. Tudo bem, o Aristóteles até foi um crítico da teoria das ideias do Platão. Mas se você voltar lá na aula sobre Aristóteles, o Aristóteles, sob certo aspecto, está falando algo muito semelhante ao que Platão falou. Você fala, isso é uma interpretação tua, Rodolfo. O Aristóteles falou, tudo bem, a interpretação é do Aristóteles aí. Mas você é o famoso quem, Rodolfo? Eu sou o Rodolfo, e daí? Eu tenho a minha interpretação do Aristóteles, eu tenho a minha interpretação do Platão, e eu não vejo Platão e Aristóteles como essa divergência toda aí. Inclusive, como nós já falamos várias vezes aqui, o próprio Aristóteles se considerava um platônico. Você pega a obra de Aristóteles, já mencionamos isso várias vezes. O Aristóteles fala, nós, os platônicos. Então, assim, o próprio Aristóteles se considerava um platônico, então não tem essa divergência toda, não. Nesse sentido, eu acho que o antigo está, sob certo aspecto, correto. A questão é que ele vai falar, assim, vai falar que o Platão e o Aristóteles estão falando a mesma coisa, só que utilizando, vamos dizer assim, eles estão usando modos distintos, diferentes de falar a mesma coisa. Aí ele vai falar, por exemplo, que o estoicismo ele também é semelhante a Platão e a Aristóteles. Aí eu já... seria diferente na forma. Aí eu já tenho um pouco o pé atrás, porque o estoicismo... Eu acho que até essa coisa da moral, de você se controlar, que sob certo aspecto é você valorizar a virtude, que está em Aristóteles, vamos lá, vamos forçar um pouquinho, se até ver algo muito parecido entre o aristotelismo e o estoicismo, né? Forçando um pouquinho ali, você até consegue ver algo, vamos dizer assim, um pouco semelhante. Bem pouco, né? Mas forçando você consegue. Agora, você... igualar o estoicismo ao aristotelismo e ao platonismo, principalmente ao platonismo, aí a gente já tem um problema aí tanto quanto grave, né? Porque o estoicismo não fala de um transcendente, de um mundo transcendente, como Platão, como Aristóteles, por exemplo. Não tem essa transcendência, não tem uma metafísica no estoicismo. Então aí já é meio forçação. Mas, então... chegando aí já nesses finalmente aí do período antes de Cristo, entre o ano de 106 e 43 antes de Cristo, vive um sujeito chamado Cícero, o grande Cícero, né, na pronúncia tradicional, né, na pronúncia eclesiástica seria Cícero, né, ou então na pronúncia reconstituída Cícero, olha que birutice, né, o latim, né? Enfim, aparece o Cícero, que nasce então no ano de 106 mais ou menos aí, e morre no ano de 43 a.C. E qual a importância do Cícero em termos filosóficos, assim, de peso mesmo? Não tem importância nenhuma, pessoal. Vou ser honesto para vocês. O Cícero, ele escreveu pra caramba, mas o que ele está escrevendo é meio que reunindo aquilo que anteriormente já tinham falado sobre, os filósofos já tinham falado. O que ele faz é uma reunião de tudo aquilo que ele recebeu, tá? De uma maneira extremamente literária, inteligente, mas em termos, vamos dizer assim, de novidade filosófica, Cícero não tem nenhuma. Mas você fala, mas por que a gente está mencionando Cícero aqui? Sabe por quê? Porque ele é um representante desse ecletismo em Roma, porque ele é romano agora. Então presta atenção, por que nós estamos mencionando o Cícero aqui? Porque ele, diferentemente do Antíoco, né? Ele propõe o Antíoco propõe um ceticismo dogmático, um ecletismo dogmático, ou seja, existe uma verdade desde que eu pegue um pouco de cada assunto e meio que faça uma síntese e chegue a uma verdade. No caso aqui do Cícero, ele propõe um ecletismo cético. Então vejam, ele é um eclético, mas é um ecletismo cético, dizendo que não existe essa verdade. Você tem que viver no nível do provável. Então, como eu falei, ele faz uma espécie de filosofia de segunda linha. Ele não propõe nada assim, de inovador, por exemplo, como esses anteriores aí, por exemplo, propuseram, mesmo sendo às vezes um pouco repetição do anterior, mas você vê que nos anteriores tem algo de diferente. No Cícero não. No Cícero não tem isso. Então vamos lá. Qual a importância então do Cícero, Rodolfo, pra gente? É porque o Cícero é ele quem introduz a filosofia grega, esse ecletismo grego dentro da cultura romana.
Então é o Cícero que faz o elo entre a mentalidade grega e agora a mentalidade romana que está se expandindo. Vejam, em termos militares, os romanos estão começando a se expandir definitivamente agora, quando começa o período dos Césares, né? Júlio César, por exemplo, está dentro desse período, né? Depois Augusto César, antes um pouquinho tem o Pompeu ali. Então, nesse período, Roma está expandindo aí o seu poderio territorial, político, administrativo, tá? E o Cícero ele vai pegar esse ecletismo filosófico grego e leva dentro da cultura romana, tá bom? Ou seja, a importância filosófica do Cícero nesse contexto todo é que ele faz uma divulgação cultural da filosofia grega para que ela possa penetrar dentro do Império Romano, dentro de Roma especificamente, tá? Então, pensar no Cícero, quando nós pensarmos no Cícero do ponto de vista filosófico, é pensar que o Cícero ele é quem introduz a mentalidade grega no Império Romano, tá bom? É isso então, pessoal. Queria agradecer a vocês todos aí. Peço que visitem o site www.academiaareté.com.br. No YouTube, peço que vocês deixem a curtida no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos. O canal do YouTube está extremamente atualizado, com exceção dessa aula aqui que eu vou colocar amanhã, tá? Que está acabando agora. Então, deixa essa curtida, se inscreva no canal e aqui no Instagram também. Curta, convidem outras pessoas. E só lembrando, não sei se vocês vão ver essa live amanhã, mas a live de amanhã vai ser com o David Panseira. Matemático e filósofo, ele tem um curso muito interessante na Brasil Paralelo e ele tem curso próprio de matemática, mostrando que a matemática não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas consideram, e mais do que isso, a matemática ela é algo fundamental para o ser humano. Todo ser humano deveria, vamos dizer assim, se apaixonar pela riqueza matemática. Tá bom, pessoal? E vivenciar, porque isso faz parte do ser humano. É o ser humano tendo acesso àquilo que há de mais universal e que torna o ser humano, vamos dizer assim, humano de fato, plenamente humano. É a matemática, uma dessas coisas, tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final e aqueles que vão assistir depois. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!